Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs. Vamos começar esse evangelho de hoje com uma prece. Essa prece é do livro Preces e Orações, pelo Espírito Irmão José, escrito por Carlos Bacelli, ou Bacelli. Prece por esperança. Peço a todos que acerenem seus corações e me acompanhem, fechando os olhos, nessa nossa prece inicial. Senhor, que em nosso coração jamais se arrefeça a esperança em melhores dias para nós e para toda a humanidade. A esperança de que nossos sonhos se realizem, de que venhamos a colimar os objetivos que anelamos, de que as nossas mais íntimas aspirações se concretizem, que a esperança sempre nos sustente na busca de paz que empreendemos. Quando tudo conspire contra os nossos anseios de felicidade, que a esperança seja estrela que nunca se apaga em meio à espessa escuridão do caminho. A esperança é a certeza do amanhã tranquilo. Quem conseguirá viver sem esse divino remo do Espírito? Tu és, Senhor, a nossa esperança maior. Em Ti esperamos e confiamos, hoje e sempre. Que assim seja. E nessa noite nós optamos por trazer uma parábola que certamente já foi comentada várias vezes aqui. O interessante das parábolas e dos ensinamentos todos do Evangelho é que a gente pode repetir quantas vezes quiser, que sempre o olhar vai ser um pouquinho diferente. Então, espero trazer para vocês um olhar um pouco diferente dessa parábola, que é a parábola do semeador. Eu vou abrir aqui para vocês, só um minutinho. Estou aprendendo a fazer isso, então espero que esteja fazendo da forma correta. Na forma que vocês possam visualizar a apresentação. Não sei se vocês me veem também, essa era a ideia. Se não estiver acontecendo, paciência. O mais importante é a mensagem que vou apresentar. Então, nós vamos falar sobre a parábola do semeador, que também é conhecida como parábola da semente. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, assim como nos Evangelhos de Mateus, de Marcos e de Lucas. Uma parábola realmente importante. Vamos lá. Uma parábola que fala sobre semente quando ela é semeada em solo árido, em solo pedregoso, em solo de espinhos, ou então no solo fértil. Como fonte de consulta, nós usamos o Evangelho segundo o Espiritismo, o Evangelho segundo Mateus, Marcos e Lucas, um livro Parábolas e Ensinos de Jesus, por Kaibar Shutra, bem como Parábolas de Jesus à Luz da Doutrina Espírita, por Rafael Papa, que é o organizador, uma parte falada pela Haroldo Dutra Dias e outra pela Ana Guimarães, e bem como vídeos e palestras na internet. Então, fiz um estudo realmente bastante amplo para trazer essa mensagem para vocês, com visões diferentes. Essa era a ideia.
Muito bem, quer dizer, nada melhor do que uma imagem trazendo palavras de uma forma tão fácil de compreender. De toda forma, eu vou aprofundar um pouquinho mais essa bela mensagem narrada por um personagem fazendo o nosso Mestre Jesus, interpretando o nosso Mestre Jesus, e trazendo a mensagem de uma forma tão clara. Vamos falar um pouquinho como que era a agricultura que era praticada nessa época na Palestina, onde Jesus viveu, na época de Cristo, durante 80 dias. Não se arava e preparava a terra para depois lançar a semente. Arava-se depois da semeadura. Quer dizer, era um processo diferente do que é feito hoje. Hoje a gente ara e prepara a terra e lança a semente. A semente vai cair em terra boa. Naquela época não, era diferente. Era feita a colheita e a terra era pisada, então vários espinhos e folhas caíam, as pedras eram reviradas e o terreno ficava totalmente misturado. E a semeadura era feita sobre esse solo, quer dizer, bem diferente do que a gente faz hoje. E é importante a gente entender esse contexto, para a gente poder entender a parábola. Senão fica uma coisa estranha. Por que eu venho jogar semente sobre a pedra? Porque, na verdade, a área que foi preparada, ou que estava ali para ser semeada, tinha pedras, tinha que mais tinha galhos, tinha espinho, tinha folha, tinha tudo. Não era uma terra como hoje, a gente limpa toda essa terra, ara primeiro, deixa tudo pronto. Não, a terra não era totalmente despreparada, não estava preparada para receber a semente, simplesmente era uma área e ali ia ser feita a semeadura e era feita. Podia cair a semente em diversos terrenos diferentes, seja pedras, espinhos, folhas, galhos, tudo isso estava dentro da área de semeadura. E aí nós ouvimos, naquele mesmo dia Jesus, tendo saído de casa, sentou-se perto do mar e se reuniu ao redor dele uma grande multidão de povo. Por isso, ele subiu num barco onde sentou, todo o povo estando na margem, e disse muitas coisas por parábolas, falando dessa maneira. Aquele que semeia saiu a semear. Enquanto semeava, uma parte da semente caiu ao longo do caminho, vindo os pássaros do céu e a comeram. Ou seja, essa primeira parte caiu ao longo do caminho. Talvez não tenha nem chegado ainda na área de semeadura mesmo, os pássaros que eram a comer. Uma outra caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra, e logo nasceu porque a terra onde estava não tinha profundidade, mas o sol, tendo se erguido em seguida, queimou, e como não tinha raízes, ela secou. Então, nós vamos ter diferentes terrenos, primeiro ao longo do caminho, nem sequer se foi semeado, sequer germinou, os pássaros comeram. Essa aqui caiu em um lugar pedregoso, começou a nascer porque tinha um pouquinho de terra, mas muito pouco. Não tinha profundidade, com o sol foi queimado. Uma outra caiu em espinheiros, e os espinhos vindo a crescer a sufocar. Então, no meio do espinheiro, quando o espinheiro cresceu, sufocou. Uma outra, enfim, caiu em boa terra e deu frutos, alguns grãos rendendo 100 por um, outros 60 e outros 30. Que ouça aquele que tem ouvidos para ouvir. Agora nós vamos entrar com mais detalhes na parábola, principalmente entender o que são esses 100, 60, 30. Então, começando novamente do início da parábola, quando semeava, uma parte caiu à beira do caminho. Todo aquele que escuta a palavra do reino e não lhe dá atenção, o espírito maligno vem e arrebata o que havia sido semeado em seu coração. É aquele que recebeu a semente ao longo do caminho. Olha como é importante a gente prestar atenção na palavra que a gente recebe. Se a gente simplesmente, um dia desse um evangelho ou uma mensagem que a gente recebe de quem for, de um irmão ou de um orador espírita, ou de quem for, uma mensagem positiva que a gente recebe, e a gente não dá atenção, rapidamente a gente tem os espíritos malignos que estão
em todos os locais, da mesma forma como há espíritos bons, há espíritos ruins, e depende muito da vibração nossa, para que a gente atraia mais espíritos bons do que ruins. Se a gente não dá atenção à palavra, a gente está se desviando da palavra. Se a gente está se desviando, um espírito maligno vem e arremata, leva essa palavra boa para longe de nós e puxa a gente para perto dele. Por isso é importante que a gente preste atenção, mais do que prestar atenção, pratique aquilo que a gente recebeu de palavra, a palavra de Jesus. E o que nos fala Karbar Shutra? A semente é a palavra de Deus. A terra que recebe as sementes representa um estado moral de cada um. Karbar tem uma interpretação um pouco diferente. Isso que é interessante, eles não têm interpretações diferentes. Então, para essa passagem, quem está à beira do caminho e vem o diabo e tira a palavra de seus corações, pois se crerem, poderão ser salvos. Beiras de caminhos onde passam todas as ideias grandiosas como gente nas estradas, sem gravarem nenhuma delas. Ou seja, a gente, é como se tivesse a palavra estivesse passando ao nosso lado. Está passando, a gente não está simplesmente deixando passar. A gente não está se aproveitando dessa palavra, a gente não está deixando essa palavra entrar na gente. Porque se deixasse, como está dizendo aqui, o diabo pode tentar o que for, o diabo, os espíritos negativos, podem tentar o que for, os espíritos inferiores. Se a gente acreditar, a gente vai guardar essa palavra e esses espíritos não vão nos arrebatar. A gente vai ficar no lado bom, no lado da palavra do bem. Continuando, outra caiu sobre a pedra. O que fala o Evangelho segundo o Espiritismo? Aquele que recebeu a semente no meio das pedras é o que escuta a palavra e que a recebe na hora mesmo com alegria, mas ele não tem em si raízes, não está senão por um tempo. E quando sobrevêm os obstáculos, as perseguições por causa da palavra, a toma logo como objeto de escândalo e de queda. Ou seja, naquele momento, isso é muito comum. A gente fala, gente, que a gente recebe na casa espírita, quando a gente está fazendo o Evangelho, nesse momento, não é para ficar só aqui. A gente tem que entender aqui e praticar. Se a gente simplesmente entende, recebe, fica feliz que recebeu aquela palavra ou aquela mensagem, mas depois a gente não pratica, a gente está perdendo todo o potencial daquela palavra boa que a gente está recebendo, daquela palavra de Jesus. A gente tem que, e a chance de que a gente simplesmente, com qualquer obstáculo, a gente esqueça é muito grande. A gente tem que entender, introjetar, ou seja, colocar dentro de nós aquele ensinamento e praticá-lo. Que falam Karbar e Haroldo Dias. Karbar já nos falou, né, sobre a palavra, a semente ser a palavra de Deus, e o estado moral de cada um de nós. Os que estão sobre a pedra recebem a palavra com gozo, mas não têm raiz, e só creem por pouco tempo. Quando enfrentam a aprovação, voltam atrás. Ou seja, rapidamente aquilo ficou tão superficial que primeira esquina, se acontecer alguma coisa, a gente já esqueceu e já faz uma atitude diferente daquela que foi ensinada. São pedras impenetráveis às novas ideias, aos conhecimentos liberais, ou seja, é como se a gente já tivesse o nosso conceito na cabeça, não adianta que nada mais vai entrar na nossa cabeça. Nós temos que manter as nossas cabeças abertas, deixar a palavra do Senhor entrar. O que Haroldo diz? Ele diz que não tem raiz, ou seja, é superficial. A gente simplesmente pegou aquilo de uma forma bastante superficial e nada além disso. Então, quão superficial tem sido a nossa individualidade espiritual? Por exemplo, se somos criticados, e isso é muito comum acontecer, aqui e em qualquer casa. Se nós somos criticados em algum trabalho na casa espírita, no centro espírita, a gente deixa de ir ao trabalho, à casa espírita, porque se a gente receber uma crítica, e muitas vezes uma crítica positiva, fala, olha, vamos trabalhar dessa forma, vamos tentar vibrar mais assim. São críticas de irmãos nossos, que também são imperfeitos como nós, mas que estão tentando nos ajudar a crescer. Se a gente toma aquilo como uma coisa pessoal, assim, não, fulano não gosta de mim, por isso que fez essa crítica, eu vou deixar de ir então por um tempinho, que assim, quem sabe eles sentem falta de mim. Não é assim, não é assim. E quando a gente está bem, a gente tem que doar para a casa espírita o que nós temos de bom.
seja as vibrações, e mesmo que não seja um trabalhador, está indo assistir o Evangelho. A hora que você está indo assistindo o Evangelho, você está bem, você está transmitindo vibrações positivas para todos, você está contribuindo. E no dia que você não está bem, ao contrário, você tem que ir também à casa espírita, porque aí você vai receber. Por isso, você não vai espalhar sua negatividade, não. Os espíritos do bem que ali estão vão trabalhar para que você saia melhor do que você entrou. Seja através do passe, seja através da palavra que você recebeu, seja através da água fluidificada, seja através das vibrações que esses irmãos vão fazer para você. Aliás, bem lembrado, quem quiser deixar um copo ao lado para receber, para que essa água possa, o copo, uma jarra de água, para essa água possa ser fluidificada durante o nosso trabalho, durante a nossa apresentação, por favor, o faça. Esqueci de falar na abertura do trabalho. E a pergunta que a Haroldo faz é uma pergunta muito forte. A quem que nós estamos servindo? Nós estamos servindo a casa, então eu vou me enganar achando que eu estou servindo a casa A, B ou C. Sim, eu estou trabalhando junto a essa casa. Mas a quem eu estou servindo? A casa? A doutrina? Eu estou servindo a doutrina espírita? É isso que eu estou fazendo? Com o interesse em servir a doutrina espírita, ou a casa X, ou Y, ou Z. Ou estou servindo a Deus? A hora que eu me conscientizar que eu estou servindo, que eu estou através da casa, através da doutrina, usando a doutrina, eu estou servindo a Deus, aí eu vou estar fazendo o trabalho correto. Aí eu vou estar focando no que realmente precisa ser feito. E que se eu estou servindo a Deus, qualquer irmão meu que me falou uma coisa que eu posso não ter gostado naquele momento, não vai me desviar do meu caminho de servir a Deus. Não a casa A, não a casa B, não a pessoas, mas sim a Deus. Porque a mensagem chega para todos nós. Seguindo, outra caiu no meio dos espinhos. O Evangelho nos diz: aquele que recebe a semente entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas em seguida, aos cuidados desse século e a ilusão das riquezas sufocam em si a palavra e a tornam infrutífera. Ou seja, o dia a dia engole aquela palavra. Ele não recebe, não guarda para si e não a usa. Que é o principal, praticar aquilo que recebeu. Que nos falam Caibari e Haroldo. Os espinhos, esses ouviram, mas pelo caminho são sufocados pelos cuidados, riquezas e deleites da vida, e seu fruto não amadurece. Ou seja, a gente sai da mensagem espiritual que a gente acabou de receber e volta para o materialismo, volta para a materialidade. E simplesmente deixa a questão espiritual. É como se hoje é o dia de eu ouvir o Evangelho, então hoje é o dia de eu ter a minha espiritualidade. Só, ponto final. Não. A espiritualidade é todo minuto, cada passo que eu dou, cada fôlego que eu tomo, eu tenho que respirar a espiritualidade. Respirar, inspirar e expirar. É assim que funciona. É assim que a gente deve fazer. A gente tem que ter o tempo todo, não dá para ser espírita só na casa espírita. Você ter espírita em todos os momentos da nossa vida. Claro que nós somos imperfeitos, claro que nós somos humanos, claro que nós somos em desenvolvimento. Claro, mas faz parte desse nosso desenvolvimento cada vez mais a gente praticar, a gente pensar e ter em mente os preceitos cristãos para que a gente possa evoluir. O que mais nos fala Caibari? São espinhos que sufocam o crescimento de todas as verdades, como essas plantas espinosas que estiolam, murcham, enfraquecem, debilitam e matam os vegetais que tentam crescer nas proximidades. Olha que mensagem interessante que Caibari nos dá. Esses espinhos são as coisas do dia a dia, principalmente as coisas naturais, que nos afastam da palavra, que nos afastam do conhecimento do Evangelho e principalmente da prática do Evangelho. Haroldo nos diz que aqui existe um antagonismo, um plantio divino e um plantio humano, um espiritual e um material. E se a gente deixar o material, sufoca o espiritual. Olha que interessante, um plantio divino, um plantio humano, um plantio espiritual, um plantio material. A gente tem que fazer com que o material não sufoque o espiritual se sobressaia.
e a outra caiu na boa terra. E o Evangelho nos diz, mas aquele que recebe a semente numa boa terra é aquele que escuta a palavra, e presta atenção e que dá fruto, e rende 100 ou 60 ou 30 por um. Nós já vamos entrar na segunda parte desses valores aqui, 100, 60, 30. Mas aquele que recebe a palavra em boa terra, ele escuta, presta atenção e dá fruto, ou seja, pratica a palavra. Não simplesmente guarda. Conhecimento dentro da cabeça, guardado para nós, vai servir para quê mesmo? O que adianta eu acumular conhecimento se eu não consigo praticar, se eu não consigo transmitir esse conhecimento? O que eu vou fazer com esse conhecimento? Vou levar para a próxima encarnação? Vou levar para quando eu desencarnar, esse conhecimento vai comigo? Sim, claro. O que eu aprendi, o lado intelectual, fica comigo, fica com o meu espírito. É importante. Mas o que adianta eu ter um nível de inteligência lá em cima e ter um nível moral lá embaixo? Não adianta. A gente tem que tentar elevar os dois. Claro que a gente pode estar desnivelado, a gente pode ter mais moral do que inteligente. Quantas pessoas a gente não vê que são analfabetas, semi-analfabetas, ou que têm uma educação formal muito baixa, mas que tem uma elevação moral enorme. Quantos exemplos a gente tem? Claro que essa pessoa vai ter que trabalhar em algum momento para também elevar a sua parte intelectual. Mas também tem outro lado. Um conhecimento intelectual enorme, mas do ponto de vista moral, precisa. Os dois têm que caminhar juntos. Nós temos que crescer tanto intelectualmente como moralmente. Caibar nos diz, caiu na boa terra, ouviram a palavra com o coração reto e bom, retém e dão frutos com perseverança. Ou seja, praticam aquela palavra, aquele conhecimento que obteve. Mas uma pleiade de espíritos de boa vontade ouvem a palavra de Deus. Então nós temos que ouvir a palavra de Deus. Põe-na em prática, como eu tenho falado. Sair só da palavra, do conhecimento e colocar em prática. E dessa semente bendita resulta tão grande produção que se pode contar a 100 por uma. Cumpre ao pregoeiro da palavra manter a simplicidade, sem formas enganosas, mistérios, dogmas, retórica, floreio. A gente não precisa transformar, a gente não precisa complicar, pelo contrário, como diz Chico, descompliquemos, vamos trazer sempre o Evangelho da forma mais simples possível. Ouvimos a palavra e praticamos a palavra. É simples assim. Então, toda essa parábola que fala de diversos terrenos, o mais importante é esse terreno, essa boa terra. Qual é a boa terra? É quando a gente recebe a informação, coloca na nossa cabeça, entende e depois pratica. Essa é a principal mensagem que traz essa parábola para nós, de forma simples, sem mistérios, dogmas, floreios, nada disso. E o Haroldo nos explica, 30, 60 ou 100 quilos. São graus de produtividade distintos. Por quê? Porque algumas pessoas vão conseguir captar aquela informação, fazer a sua reforma íntima e, com base na sua elevação moral, ou estão fazendo a sua reforma íntima e já têm uma elevação moral, que eles conseguem captar e aproveitar 100% da sua mensagem. Outros vão conseguir captar e aproveitar 60%, outros 30%. Quem é melhor, quem é pior? Não tem melhor e não tem pior. Cada um de acordo com os seus méritos, de acordo com o que está fazendo, o que está trabalhando, sua reforma íntima e a sua elevação moral. A gente vai conseguir aproveitar mais ou menos. Se nós estamos aproveitando 30, ótimo, estamos aproveitando 30. Melhor do que não aproveitar nada. Melhor do que cair no espinheiro, melhor do que cair na pedra. Está caindo em terra boa e a gente está aproveitando. Isso é muito importante. Sim, claro, conforme a gente vai se elevando moralmente, a gente pode aproveitar ao invés de 30, 60, e outros vão aproveitar 100. E esse é o momento que nós estamos. Não tem como a gente mudar isso, não é assim. É um passo, todos nós vamos chegar a anjos, vamos dizer assim, a um estado angelical. Mas a gente não vai sair da Terra hoje, desencarnar e virar anjo. Não é assim que funciona. A gente tem todo um caminho para correr. Então, a gente pode estar em 30, a gente pode estar em 60, em 80 ou em 100.
o nosso aproveitamento pode ser esse. A produtividade que a gente tem desse ensinamento que a gente recebeu, a gente vai colocar em prática. E o que essa parábola representa? Segundo o Evangelho, segundo o Espiritismo. Capítulo 17, item 6. As diferenças que existem na maneira de aproveitar os ensinamentos do Evangelho. A gente pode verificar isso nas diferentes categorias espíritas. Categorizar talvez não seja a melhor forma, mas sim, existem categorias de pessoas conforme o aproveitamento que elas têm da palavra. Para quantas pessoas os ensinamentos não são letra morta e semelhantemente a semente caída sobre a rocha, não produzem fruto algum? Isso é para a gente pensar. Já que a gente não recebe um ensinamento, acha muito bonito, mas não. Tá bom, muito bom, porque gostei, gostou e esse é o ponto. Então, gostou e depois praticou. Esse é o ponto dessa parábola como um todo. Aqueles que só se apegam aos fenômenos materiais, mas não tiram lição alguma, ou só os veem como objeto de curiosidade. Então, quem busca nas coisas materiais, nos fenômenos materiais, as respostas, ficam sem lição, não tiram a lição espiritual, e essa sim. Aqueles que só buscam brilho nas comunicações com os espíritos, então que acham interessante saber que a gente pode se comunicar, que a gente se comunica com os espíritos, e acham isso fundamental, mas não se interessam pelas palavras, senão quando elas ou pelas comunicações, senão quando elas satisfazem a sua imaginação. E depois de terem ouvido, são tão frios e indiferentes quanto antes. A gente recebe mensagens muito bonitas, muito gratificantes, muito inspiradores dos nossos irmãos que estão no plano espiritual. A gente tem que saber ouvir e aquilo que for bom e enriquecedor para nós, a gente tem que praticar. Não simplesmente ouvir e falar que bonito, que bonito. Vamos praticar aquilo que a gente está ouvindo. Aqueles que acham muito bons os conselhos, eles admiram, mas deles fazem aplicação nos outros e não em si mesmos. Esse é um outro ponto importante. Isso aqui é excelente, vou contar para fulano, preciso ouvir isso aqui. Se fulano precisa ouvir, antes de fulano ouvir, eu preciso ouvir. E eu preciso aplicar aqui. Não é simplesmente falar assim, isso aqui vale para ele. Vale para ele, mas vale para mim. Se não vale para mim, desculpa, não adianta querer levar para o outro. Primeiro que tem que fazer a aplicação sou eu. Se eu estou fazendo a aplicação daquilo, ótimo, então serve para, posso levar para outros irmãos. Se não, não adianta porque não serve. Nem para mim, nem para os irmãos. E, enfim, aqueles para quem as instruções são como a semente caída na terra boa e produzem frutos. Então, esse é o que a gente espera, como a gente faz no Evangelho, a gente espera que a gente faça uma semeadura em terra boa, que a gente receba aquela mensagem e pratique. Essa é a mensagem dessa palavra. Receber de braços abertos, com a mente aberta, entender aquela mensagem e praticá-la. E aqui um quadrinho interessante que nós preparamos aqui, baseado em Arubuta Dias. Segundo a simbologia bíblica, o homem foi criado no sexto dia. Conforme a Bíblia nos conta, aquelas etapas, o homem teria sido criado no sexto dia. 6, então, é o número da humanidade. Então, a conclusão que Haroldo chega é que Jesus nos pede, através dessa parábola, que nós sejamos humanos. Humanos. A gleba, ou a terra onde semeamos, qual que é? É o nosso coração. Como diz o Herbert Schutter, o nosso estado moral. Então, olha as etapas que nós temos aqui. A etapa 1 é a beira do caminho. Não aproveitamos a mensagem. A etapa 2, nas pedras. Também não se aproveita a mensagem. Aproveita de uma forma muito superficial. Terceiro, os espinhos. A coisa material consome a mensagem que a gente recebeu, a palavra que recebeu. Depois nós temos a etapa 4, são 30 frutos, a gente aproveita daquela mensagem, a gente aproveita um pouco. Na etapa 5, nós aproveitamos um pouco mais. E a etapa 6, essa é a etapa que nos faz humanos, a sexta etapa. Ou seja, a gente tem um aproveitamento integral da palavra. A gente percebe aquela palavra, a gente utiliza, a gente pratica aquela palavra.
Ou seja, a profundidade com que a palavra nos atinge é o quanto essa semente penetrou no nosso coração. A partir do que ela penetrou no nosso coração, que ela nos elevou no estado moral e a gente praticou aquela palavra, a gente conseguiu cumprir com essas etapas, entender essa palavra, compreender a mensagem e praticar. Finalizando, a gente ansia por frutos doces e especiais, mas a gente recebe a semente. Isso é uma coisa importante. Sempre que a gente pede a Deus, me conceda tal coisa, e muitas vezes a gente não percebe que a gente recebeu. A gente pede, a gente recebe. Se a gente tiver mérito, a gente vai receber. Só que a gente vai pedir um doce, portanto, um pêssego, a gente vai receber a semente disso. A gente não vai receber o doce. Pronto, o fruto doce. A gente vai receber a semente. A gente vai ter que plantar essa semente, semear essa semente, cuidar dessa semente, tratar bem, para que depois a gente possa aproveitar, não de um, mas de muitos frutos. É assim que Deus faz conosco. Então, quando pedimos a Deus por paciência, esse é o fruto doce. Deus dá-me paciência. O que a gente recebe? A semente da paciência. O que é essa semente da paciência? Do que eu estou falando? A gente recebe uma situação em que a gente tem que ser paciente. A gente vai ter que exercer a paciência. É assim que Deus responde para nós. Ele não pega e joga um pozinho de pirim-pim-pim na nossa cabeça, pronto, agora nós temos paciência. Não. Ele nos traz uma situação em que a gente vai ter que usar a paciência. E assim a gente pratica a paciência, a gente aprende a praticar a paciência. E quem é o professor a nos ensinar? Muitas vezes não é a pessoa, mas é uma situação difícil pela qual passamos para aprender a ter paciência, corroborando tudo isso que eu estou contando aqui. Nossa, que ouça aquele que tem ouvidos para ouvir, o que ele quis dizer com isso nessa parábola. Nossa consciência é Deus, falando alto para nós dentro de nós. Muita gente não quer ouvir, a gente não consegue ouvir, mas está ali, Deus está nos falando. Mas todos nós temos algum grau de deficiência auditiva, esse é um problema. Deus fala, mas a gente não escuta, a gente tem uma escuta seletiva. A gente ouve e a gente processa o que a gente quer. E nem sempre a gente usa tudo que a gente precisa, por isso 30, 60 e 100. Conforme a gente vai se levando, vai escutando melhor, vai se levando normalmente, a gente vai escutar melhor e vai usar melhor aquela palavra que a gente recebeu. Por isso nós precisamos de uma decodificação. Essa decodificação vem através do Evangelho. Então, é todo um processo, uma reforma íntima, estudo do Evangelho, escutar a palavra e aí sim receber, acatar aquela palavra e praticar. Ouvir nós ouvimos, mas nem sempre captamos a mensagem. E é isso que essa frase quer nos dizer, para que captemos e compreendamos a mensagem. Bom, essa era a mensagem que eu queria trazer hoje. Espero que tenha ficado claro para todos. E só retornando mais uma vez, então, reforçando a mensagem. Quando a gente recebe a mensagem do Evangelho, a gente tem que saber decodificá-la, entendê-la e não recebe a mensagem, compreende, coloca dentro da cabeça, mantendo sempre a cabeça aberta. Depois que recebeu, a gente vai praticar. Essa é a mensagem dessa palavra. É a mensagem principal. Há várias mensagens nessa palavra, mas essa talvez seja a mensagem importante. E para finalizar o nosso Evangelho de hoje, peço a todos que se concentrem, fechem seus olhos e vamos para as nossas vibrações. Então vamos elevar nossos pensamentos em vibrações de amor e de reconforto em benefício de todos que sofrem. Vibremos. Vibremos pela paz universal. Vibremos pelos espíritos missionários. Vibremos pelos doentes do corpo e da alma. Vibremos pelos idosos e pelas crianças. Vibremos pelos suicidas. Vibremos pelos políticos e pelos governantes dessa nação.
e de todas as nações. Vibremos por todos que propagam o Evangelho. Vibremos por todos os lares. Vibremos por aquele caso difícil que conhecemos. Vivemos, por fim, por nós mesmos, pelas nossas famílias. Que assim seja. Agradeço a todos pela paciência de escutar. Espero que tenhamos uma semana maravilhosa pela frente, abençoada. Que Deus Pai esteja sempre ao nosso lado, nosso irmão maior esteja caminhando conosco e possamos, dessa forma, realizar o nosso trabalho de reforma íntima, o nosso trabalho de elevação moral em mais uma semana que se inicia. Fiquem todos em paz. Que assim seja.